Alô, alô, alô. Não vai ter introdução, então já vou pular direto. Olha, comecei falando merda. Vou pular direto pro assunto, né, que é marxismo. Só que antes, eu tenho alguns avisos. Primeiro, que o vídeo não é sobre crítica ao marxismo, muito pelo contrário. É mais sobre uma introdução ao marxismo ortodoxo. Que também serve como método de estudo para mim. Ainda mais porque eu ando meio sumido aí dessas discussões. E até porque também não tem ninguém para discutir esse tipo de coisa. Inclusive os grandes revolucionários que a gente tem no Discord geralmente nem pegou o capital pra ler. E outro também. Cara, qual que era o outro? Agora eu esqueci. Ah, é. Sobre as fontes. Então, a principal fonte que eu usei é uma coletânea que tem do Marx e do Engels. Então, quando eu for citar, fazer algumas citações, que eu faço roteiro, né? Eu sem querer esqueci de botar a página e tal. Mas eu lembro, pelo menos eu lembro da parte que foi, tipo, ah, esse daqui é do Manuscritos Econômicos Filosóficos. Ah, esse daqui é da ideologia alemã. Então, na parte que eu for falar sobre algumas citações aí, eu não vou botar muito precisa, mas também é fácil de achar, porque livro marxista é a coisa mais fácil do mundo de achar. Então, são esses avisos e bora lá. Para começar, né, a gente tem que começar com Marx antes do marxismo, que o que a gente pode dizer? Que a gente não, né? Só tô eu gravando essa porra. Doideira, mente coletiva na minha cabeça. Então, conectando a autonomia moral e a realização individual com a conduta do racional e o debate fundamentado, né? Pô, falei bonito. Nem sei se eu devia ter falado isso, já que eu tô falando do iluminismo, né? Que, claro, a gente sabe que inaugurou a teoria social crítica, que a gente pode definir aí como o estudo do grau no qual as condições sociais necessárias para uma vida racional pode ser alcançada. Então, já citando o Marquise aqui, a inovação do Marx, pelo menos segundo ele, é justamente ter percebido que a realização da razão da sociedade ela vai significar que a teoria social ela tem que surgir da estratégia política, se ela não quer se tornar só uma apologia das condições irracionais, né, que ela supostamente detecta. Então, se você quer algo para definir tudo, se você quer algo marxismo, para ser marxismo, você precisa seguir uma linha de raciocínio. Seria o núcleo do marxismo, que é, então esse núcleo vai ser a relação entre a praxis, a estrutura e a história. E isso sempre vai orientar, né, a concepção sobre as lutas sociais e a liberdade econômica. E não tem um modo melhor para começar a falar sobre o Marx, né? Que não é nem o melhor, mas é o obrigatório, que é justamente o ponto dele sobre a filosofia dialética. E o significado mais importante, né, da dialética é que, pelo menos em Hegel, ela está focalizada na ideia do desenvolvimento histórico através das contradições sociais e intelectuais, e que a contradição entre essas forças antagônicas, elas são praticamente resolvidas por meio da mudança revolucionária. Então, para ele, o esquema básico do funcionamento da história é que, tipo, a evolução social ela vai começar a partir de uma unidade primordial e depois ela vai se dividir até se tornar alienada. Então, ela acaba que faz os indivíduos se oporem à sociedade. E antes de finalmente, né, reconciliar o indivíduo com a própria sociedade. E todas essas etapas elas vão envolver também a possibilidade crescente do autocrescimento individual. Seria isso, seria a forma social, afinal, ela vai conservar a individualidade que a alienação tornou possível. E também elas resolvem as divisões contraditórias que geraram a alienação. Então, na medida que, para o Hegel, a liberdade vai significar a capacidade dos indivíduos se realizarem sobre condições de autonomia moral, ele vai descrever o processo histórico como uma série de etapas
progresso na consciência da liberdade. Então, uma coisa, primeiro a gente deve falar aqui, claro, para o Marx, ele vai discordar disso, é que para o Hegel, o capitalismo é o final da história. Ele acha, né, que as condições sociais necessárias para a autonomia moral e essa autorrealização individual, né, que juntas ele vai chamar de liberdade, elas se desenvolvem historicamente. Aí agora a gente, voltando um pouquinho atrás, né, você tem o Kant, que definiu, né, a autonomia moral como uma autodeterminação individual através da reflexão racional sobre as normas da ação, ou seja, recusando elas serem prescritas pelas autoridades, o indivíduo moralmente autônomo ele vai examinar as ações práticas pela universalidade delas. Então, dessa forma, né, eles vão se tornar, né, uma pessoa racionalmente autolegisladora somente pelos princípios universais. Já o Hegel ele vai afirmar que essa ideia que eu descrevi de Kant, do tal do sujeito autônomo, não permitia compreender as condições sociais históricas. Fora isso também, né, você tem a alienação sócio-histórica que ainda está presente na descrição de Kant. Já para o Kant, você tem que o raciocínio teórico sobre o ambiente natural ele vê um mundo como determinado pelas leis naturais, ao passo que o raciocínio prático, que no caso é a moral, sobre a ação social, considera o mundo como uma arena para a livre autodeterminação. E você tem outro ponto também, que é na estética do Kant, né, quando ele pretende resolver a potencial contradição entre a liberdade, a razão prática, né, e o determinismo, tal da razão teórica, ele vai só demonstrar que a ideia de teleologia ela fornece uma possível via para sair dessa confusão, né? Mas também não foi diante. Fora isso, também o cerne da autonomia moral do Kant ela vai espreitar uma divisão entre a virtude e a felicidade, ou seja, uma diferenciação entre cumprir o dever universal e satisfazer a finalidade humana básica de atingir o bem-estar. Então, segundo Hegel, isso vai destruir as motivações da autolegislação desse tal agente racional que se supõe apoiar o contrato social e o governo representativo. Então, a menos que pudesse ser mostrado que a prosperidade geral resultava das condições que ordenavam agir de acordo com princípios universais, segundo Hegel, muitos acabam concluindo, né, que a estrada para a felicidade humana está no comportamento irracional e imoral, como seria, por exemplo, explorar os outros. Então, contra esse pano de fundo intelectual do Kant, né, talvez até que não dá para surpreender que o Hegel tivesse a ideia de uma teleologia histórica, né, aquela que gerou uma série de etapas sociais da evolução da liberdade e também o resultado final seria essa reunificação da prosperidade social, que a gente pode chamar, claro, que é um termo bonito para falar sobre felicidade humana e os princípios universais que seriam a autonomia moral, né? E qual que seria o núcleo condutor desse processo? É que a evolução das condições sociais e a autonomia moral, e claro, a prosperidade social, naquilo que o Hegel chama de reconhecimento mútuo, seria a capacidade do indivíduo de reconhecer o outro como livre e também aceitar racionalmente a liberdade de cada um como uma condição de liberdade de todos. Isso daí também não seria somente um processo intelectual, mas também estava institucionalmente implantado nas estruturas sociais da vida ética. Ou seja, no arranjo normativamente rico da família, também a gente pode dizer da sociedade civil, claro, envolvendo organizações econômicas e associações civis em geral, e também do Estado, famigerado Estado. Aí. Então, as lutas pelo reconhecimento por parte dos indivíduos que buscam uma plena realização da sua autonomia moral e a felicidade humana, elas vão ser formadas justamente pela localização institucional das estruturas sociais alienadas da vida ética. Ou seja,
essas estruturas elas vão amadurecer, né, através de uma série de transformação histórica que expressa uma consciência crescente da liberdade. Até que finalmente isso vai surgir uma sociedade que seja autoconscientemente representada por uma condição desalienada, uma sociedade que não é alienada. O que o barbudo lá, o Marx, né, esse tema de hoje aí, detectou na filosofia do Hegel, e que o Engels também depois ele explicitou em termos de uma contradição entre o sistema e o método. Por um lado, segundo o Marx e o Engels, havia o seu caráter como um sistema acabado, ou seja, que anuncia essas realizações como conhecimento absoluto da tal, entre aspas, racionalidade do real no capitalismo como fim da história. E, por outro lado, também havia o caráter implacavelmente histórico, né? Como se fosse um esforço de pensar através das contradições sociais em constante mudança. Porque o Hegel ele via os antagonismos sociais como uma unidade de contrários, ou seja, como uma contradição entre forças opostas que vão ser geradas pelas limitações históricas da situação do conflito. Então, agora, um ponto importante aqui, talvez seja uma definição boa, que é até bom anotar esse tipo de coisa. Eu, pelo menos, anoto, porque eu sempre esqueço, que é o método dialético, ele propõe que a resolução dessas contradições ocorre através da negação determinada das limitações atuais. Ou seja, isso vai expressar o processo de especificar holisticamente as determinações causais dos fenômenos isolados e das ideias abstratas, com isso localizando elas ao seu contexto social e histórico. Que é, não sei, em termos mais simples, ele vai descrever a emergência e a realização das potencialidades latentes para uma liberdade ampliada a partir do próprio núcleo da situação do conflito existente, através dos processos históricos concretos de luta que formam uma série ascendente, por assim dizer, né, de etapas cada vez mais elevadas da libertação da humanidade. Então, né, para terminar essa parte mais chata, que inclusive eu não domino bem, eu não sou o maior leitor de Hegel do mundo, pelo menos do que eu entendi, que eu acredito, quer dizer, que eu tenho fé também, né, que o Marx tem entendido, que na filosofia do Hegel, a metodologia está subordinada ao sistema através da figura da negação da negação. Outra palavra importante aí que vocês vão ver direto na obra do Marx, que é a ideia de que a sequência das negações determinadas constituem as etapas da história, ela tem um objetivo teleológico, numa sociedade positiva final, ausente de todas essas contradições. E que, claro, de forma polêmica, né, o Marx conservou o esquema básico de uma série de ligações determinadas, como o progresso para uma sociedade livre de contradições, mas ele também insistiu que, na medida que ele não tinha um projeto para uma futura sociedade, ele não era uma teologia histórica. Ou seja, aqui a gente já começa na outra parte importante para entender o marxismo, que é a inversão que o Marx faz em Hegel. E não tem nada melhor para começar do que esse assunto aí. Agora eu tive um déjà vu que eu já tinha falado isso, mas deixa pra lá. Do que simplesmente comentar, né, sobre os jovens hegelianos, né, o grupo lá do Marx. A galera dele, porque nessa época aí você tinha uma divisão de interpretação da filosofia do Hegel, que era o hegelianismo de esquerda e de direita. Inclusive tem até hoje, para quem conhece, por exemplo, o Scruton, ou quem conhece, por exemplo, o Zizek. Parar um cara aqui para tomar uma água. Caraca, falar é difícil. Não sei como é que esse cara consegue fazer live sobre horas falando sobre esse assunto. Mas vamos lá. Primeira coisa, né, que o Marx identifica, que coerente, né, com a hipótese idealista de que a história era um desenvolvimento progressivo da liberdade nacional,
a gente tem nos hegelianos de esquerda que eles defendiam uma revolução intelectual como um fundamento da tal da famigerada democracia verdadeira, né? Que é o que tinha que ser, claro, o sistema parlamentar representativo de governo. Então, os hegelianos de esquerda eles vão considerar a religião ainda, claro, religião de 1800 e por aí vai, para justificar o governo dos príncipes, e que é o principal obstáculo à democracia, ou seja, eles já não gostavam de religião nessa época aí. E também eles consideravam que o núcleo dos ideais religiosos eram legítimos, mas era de certa forma distorcidos, né? Seria seria como se fosse você não tem um relacionamento direto com o divino, mas de certa forma isso expressa a solidariedade humana. Então, o Marx ele adota essas duas ideias do hegelianismo esquerda nas teses dele sobre Feuerbach. Eu não sei se é Feuerbach que fala, mas é o cara lá que fala de materialismo e tal. Mas ele também criticou a ideia de que uma pura compreensão intelectual do que ele estava prestes a chamar de ideologia, né, fosse o ponto principal da questão. Então, segundo Marx, a filosofia tinha que fornecer uma interpretação materialista das ideias distorcidas sobre a essência humana. Ou seja, como é que são as crenças religiosas e filosofias idealistas. E, como posso dizer, para ele era preciso haver uma concentração nas práticas sociais em relação ao ambiente natural, especialmente, claro, na produção material. E, como o próprio Marx escreve, isso vai permitir uma recuperação da filosofia hegeliana para fins materialistas. E que ele cita na tese lá, né, que é o seguinte: a mistificação que a dialética sofre nas mãos de Hegel de maneira nenhuma impede que ele apresente sua forma geral, mas se deve colocá-la de cabeça para cima novamente, se é que se quer descobrir um núcleo racional no, no interior de um invólucro místico. Tá, não sei. Invólucro é uma palavra muito difícil. Não sei porque ele usou isso. Tá, mas vamos continuar. Outro ponto sobre os hegelianos de esquerda. Eles seguem o Hegel ao sustentar que o Estado, ele é, ou ao menos deveria ser, né, um árbitro universal neutro acima da sociedade, que representa o interesse público. Ou seja, a partir da revolução intelectual, tal como os hegelianos de esquerda propunham, né, fluiria a reforma do Estado, de modo que o Estado ele finalmente alcançaria o objetivo filosófico na representação dos interesses humanos universais. Então, na contribuição à crítica da filosofia do direito de Hegel, o Marx ele ataca esse ponto da neutralidade e a universalidade do sistema capitalista, né? Então, para ele era improvável a reforma moral através de uma revolução intelectual que fosse bem sucedida quando o Estado defendia a propriedade privada. O cara acreditava nisso, credo. Digressões à parte, né? Então, as revoluções políticas modeladas pela Revolução Francesa, elas criaram os indivíduos privados, como eu posso dizer, separados da comunidade, né? Ao passo que uma revolução social para o Marx, ela tinha que abolir a propriedade privada justamente porque isso alcançaria uma emancipação humana. Então ele vai propor, né, que a Revolução da Alemanha ela deveria ser empreendida pelo proletariado, porque esse era o verdadeiro movimento social com cadeias radicais, por assim dizer. Né? E a emancipação deles iriam permitir a completa restauração da sociedade. Então, a nova filosofia do Marx, ela deve conduzir este elemento passivo de modo que a liderança dessa emancipação é a filosofia.
E o coração dessa filosofia é justamente o proletariado. E ao se voltar, né, para o ponto econômico, para compreender o fracasso revolucionário de 1948, o Marx ele segue o Hegel, né, cuja dialética lá do Senhor do Escravo é baseada numa leitura dos clássicos da economia política, como a gente tem no Adam Smith ou no Ricardo, talvez eram os dois principais economistas da época. Então, sem conhecer essa história, o Marx via isto como uma ruptura radical com Hegel. Aí ele afirmava o seguinte: ó, nossa, tô gripado, perdão. O que ele afirma no tal do prefácio famoso dele? O meu método dialético não é somente diferente do hegeliano, mas é seu contrário direto. Para Hegel, o processo do pensamento, e com o nome de a ideia, ele também transforma num sujeito independente. É o demiurgo do mundo real. E o mundo real é somente a forma externa, fenomênica da ideia. Em mim, pelo contrário, o ideal não é nada mais do que o mundo material refletido pela mente humana e traduzida em formas de pensamento. Se não me engano, é a página 19 do, do, do prefácio. Então, agora a gente já pode entrar, né, mais a fundo sobre a obra do Feuerbach e sobre um dos pontos principais do marxismo que eu citei antes, daquela tríplice, que é justamente a praxis criativa. Então, já para citar aqui, né, a essência do cristianismo, que é uma das principais obras do Feuerbach, ele vai inverter Hegel usando o método dialético junto com uma antropologia materialista. Então, em vez de você estudar as formas históricas da consciência, o Feuerbach ele vê o sujeito como sendo um animal humano no ambiente natural. E graças a Deus, né, a gente teve o Engels para dar uma resumida para nós. O Feuerbach vai, segundo Engels, né, o Feuerbach vai sustentar que nada existe fora da natureza do homem. E os seres superiores que as nossas fantasias religiosas criaram, não somente o reflexo fantástico, eles são somente o reflexo fantástico da nossa própria essência. Ou seja, o que o Engels quer dizer? Que o animal humano ele vai projetar as suas capacidades naturais em ideias abstratas e num ser imaginário, que no caso é o amor divino e a moral cristã, são realmente a capacidade humana de afecção natural e solidariedade social. Então, Cristo, para ele, não é nada mais que uma espécie existente de humanidade numa forma alienada, invertida. Agora, já para a galera aí também que acha que marxismo, pelo menos, é compatível com o cristianismo, já tomou o primeiro soco na cara só nessa citação, né? Apesar que já tem outras mais famosas, mesmo assim a galera insiste. Mas voltando ao tema, né, de acordo com a leitura que eu tive do Feuerbach, a filosofia idealista ela se tornou uma expressão alienada das capacidades sociais enraizadas na natureza humana. Então, Feuerbach ele exige uma nova filosofia radical, né, dos seres humanos, incluindo, claro, a natureza como a base desses seres humanos, como o objeto único, universal e mais elevado da filosofia. Então, isso vai tornar a antropologia, né, incluindo a psicologia, uma ciência universal. E o que o Marx ele viu que faltava na obra do Feuerbach com essa era que abordar era justamente o que faltava. Calma, confundi. O que faltava na obra do Feuerbach era justamente a filosofia histórica do Hegel. Então, segundo Marx, o filósofo o Hegel tinha compreendido o desenvolvimento histórico da essência humana, mas ele também não conseguiu compreender isto em termos da espécie natural existente de humanidade.
Já o Feuerbach, ele tinha compreendido a espécie natural da humanidade, mas ele também tinha imaginado que isso era algo estático e ahistórico, por assim dizer. Então, para o Marx, a ideia de que os seres humanos são animais naturais e que devem satisfazer as necessidades básicas, né, através da transformação coletiva do ambiente natural, tinha sérias implicações evolucionárias, né? Primeiro, que o ser humano é um animal trabalhador, né? Quer dizer, nem todo mundo é trabalhador, né? Mas, brincadeira à parte, eu, por exemplo, odeio trabalhar, mas tamo aí. Então, tá, talvez depois eu corte essa parte, porque eu odeio ficar fazendo piadinha no meio. Então, o ser humano sendo um animal trabalhador, cuja espécie existente consiste justamente na transformação social do mundo natural, de modo que ele afirma, né, que o trabalho é a essência do homem. O ser humano também é um animal universal, que, na medida que ele é consciente, ele pode imitar as transformações da natureza realizadas por qualquer outro animal e também ele pode superar o trabalho orientado pelo instinto do reino animal. Só que, claro, como isso não é um Ctrl+C do Feuerbach, ele tem outro ponto, que o trabalho ele é histórico. Ou seja, como os instrumentos e os métodos de trabalho variam, os seres humanos eles vão alterar a expressão da sua essência. Então, a consequência disso é que o trabalho é gerado pela espécie humana, que daí ela vai formar essa espécie existindo como um produto histórico. E, além disso, o trabalho é coletivo e também é social. Que, inclusive, uma das frases aí bem famosas do Marx é justamente isso aqui, ó. O ser humano é, no sentido literal, um animal sociopolítico. Não simplesmente um animal gregário, mas um animal que pode se individualizar somente no interior da sociedade. A produção por um indivíduo isolado fora da sociedade é no máximo um absurdo, tal como é o desenvolvimento da linguagem sem seres humanos vivendo juntos. Inclusive, esse ponto aí sobre a linguagem é interessante, né? Concordando ou não com Marx, ele tinha umas ideias boas. Não dá pra falar que o cara é burro. Ah, tomei água. Ah, esquentou. Então, voltando aqui, resumindo, né? O trabalho social desse animal universal, ele transforma o ambiente natural numa condição material da sociedade humana. E, como eu posso dizer, ao mesmo tempo que isso ocorre, ele também transforma a expressão histórica da essência dos trabalhadores através justamente do potencial humano. Então, o materialismo do Marx, ele foi descrito, não só pode ser, né, como não ontológico, porque o Marx ele tem uma teoria da natureza humana, mas como você pode ver no Norman Jarvis, por exemplo, um dos comentadores que eu gosto de ler do Marx, inclusive tá a dica de leitura aí. Ela é mais o conceito grego de physis, né, que seria poderes potenciais, do que uma ideia romana de naturans, sei lá como é que fala isso, que seria uma natureza fixa, traduzindo. Então, o que o Marx está propondo é um equilíbrio entre o ambiente natural e a sociedade humana, no qual o recuo da fronteira humana, que é essa gradual superação da necessidade natural pelo trabalho criativo, ele molda a humanidade enquanto ele vai formar a sociedade e transformar a natureza. Ou seja, que a gente pode dizer aqui que a história, segundo Marx, ela vai significar o desenvolvimento da natureza humana, dos poderes, das capacidades e das próprias necessidades. Tal como aquela frase dele, né? A natureza é o conjunto das relações sociais. E é justamente a insistência de que o trabalho social é a autotransformação criativa
E ao mesmo tempo que a transformação da natureza e da produção da sociedade, ela informa que a concepção normativa de praxis para o Marx, ou seja, a praxis, ela não é somente uma, como eu posso dizer, uma atividade material, mas também ela representa uma síntese intelectual da teoria, da prática e da arte. Então, a praxis como transformação completamente livre e criativa da natureza, da sociedade e da humanidade, ela pode somente acontecer, e agora isso é importante, ela só pode acontecer numa condição social de abundância material. Então, um ponto aí que a gente pode destacar é que o Marx ele diferencia a praxis como um padrão normativo do trabalho, né, como a realidade histórica do trabalho, da labuta, vamos falar labuta brutal em condições de semi-inanição ou de dominância social. Então, para sintetizar isso tudo que eu falei, para quem estiver escutando isso ainda, a inversão materialista de Hegel feita por Marx, que é um avanço, né, do que o Feuerbach já tinha escrito, levou Marx a considerar e se concentrar também, né, na história do trabalho como sendo a chave da história humana. Então, a história do trabalho, empreendida através de uma investigação da economia política, ela vai revelar para a gente a extensão em que a praxis, como potencial da natureza humana, foi percebida nas sociedades reais. E, seguindo os economistas políticos, o Marx ele vai sustentar que a divisão do trabalho, que é a prática social do trabalho especializado, começando pela divisão entre trabalho doméstico e público, depois entre trabalho intelectual e manual, ela é justamente a chave do aumento da produtividade e, portanto, da prosperidade social. Então, o processo de trabalho se desenvolve historicamente somente através da especialização crescente da divisão do trabalho. E isso daí é crucial para criar uma situação de abundância material, de libertação da escassez, né? E, claro, segundo tudo que eu disse, isso justamente vai contribuir para liberar as potencialidades criativas humanas. E não só isso, né? Ao mesmo tempo, o Marx ele vai sustentar que a divisão do trabalho é a chave para gerar uma sociedade de classe, já que você tem a polarização da riqueza observada pelo Marx e pelo Engels, né? Durante a Revolução Industrial, ela tinha raízes históricas no desenvolvimento da divisão do trabalho. Então, isso levava diretamente de volta ao desenvolvimento das sociedades pré-históricas, com uma divisão baseada no trabalho entre homens e mulheres, por exemplo. E sobre esse fundamento, tanto Marx quanto Engels, eles afirmam que a sociedade de classe surgiu da divisão do trabalho, ou seja, na divisão entre trabalho intelectual e manual, para ser mais exato, com a criação de um grupo diferenciado para cuidar dos assuntos da sociedade como um todo. E agora, deixando fixa essa parte daí, talvez seja mais jovem Marx, né? Eu não sei se eu vou continuar o vídeo de agora ou fazer outro. Eu acho que eu vou fazer outro porque, sinceramente, ainda tem muita coisa para dizer. E, tipo, agora que eu iria começar a falar sobre trabalho alienado. Mas como eu já dei uma pincelada, né, sobre Feuerbach, o método dialético, e principalmente sobre o que seria a praxis em Marx, eu acho que eu vou terminar o vídeo por aqui e vou continuar na parte 2. Então, isso também daí vai depender se vocês gostarem. Se não gostarem também, eu nem posto. Então é isso, adeus. E agora consegui tirar esse bot aqui da minha sala. Pronto, adeus.